O que eu vou trazer agora para vocês aqui é algo inédito, algo que provavelmente você ainda não viu. Nós estamos diante do modelo mais visitado, um dos modelos mais visitados dessa edição do São Paulo Boat Show, que é a Real 42 Cabriolé e a Real 42 na versão hardtop. E eu vou te mostrar por que esse barco foi o barco mais visitado da feira esse ano. Olhando rapidamente, você conseguiria me afirmar se esse barco é um barco com motor de centro-rabeta ou com motor de popa? Vou dar um spoiler aqui embaixo. Mas olhando assim, você consegue identificar se esse barco de fato é uma embarcação com centro-rabeta ou com motor de popa? Eu vou chamar a atenção para essa plataforma de popa, que realmente é algo surpreendente. Olha o tanto que a gente tem de área de circulação. São 3,70 m de boca. Aqui nós temos o deck beach. Ele fica embutido embaixo dessa tampa. Mas vamos voltar a falar o que é o assunto principal aqui. O Solário é uma marca registrada praticamente das lanchas da Real Powerboat. O pessoal gosta muito dessa área para ficar sentado, deitado, curtindo e apreciando o mar. Inclusive ali na frente tem uma 34 Cabriolé. Eu vou dar um zoom aqui. Como a gente está falando de Solário, o Solário realmente é uma marca registrada dos barcos da Real. Passou um barco, viu um Solário, viu um barco com design moderno, bonito, saiba que muito provavelmente é uma Real. Mas voltando aqui para 42, onde ainda na dúvida se é um barco com centro-rabeta ou com os motores de popa, eu vou mostrar para vocês que embaixo desse Solário nós temos, na verdade, dois motores de popa. Esse projeto surpreende em todos os aspectos. Tamanho de cockpit, área de circulação na plataforma e principalmente por ser um barco com características de um barco com motor de centro, mas tendo dois corações de 300 HP batendo embaixo desse Solário. Normalmente, os barcos com motor de popa costumam ter aqueles cavaretes que ficam acoplados no final da prateleira de popa da embarcação. E qual o problema disso? Na hora de você atracar de popa, você parar de popa para buscar alguém no pier, no deck, onde quer que seja, o motor está exposto ali. O segundo ponto, esteticamente não é tão bonito assim você ter dois motores pendurados ali. Terceiro ponto, a exposição do hélice. Você está na praia, está parado em algum lugar, o motor exposto, o hélice exposto, você próximo do barco, de fato isso não parece ser algo muito seguro. Aqui você tem todas as vantagens dos motores de popa. Esteticamente é muito bonito porque você não enxerga os motores e mesmo assim você ganha todos os benefícios, todas as vantagens que só esses motores de popa podem te proporcionar. Dentre elas, baixo custo de manutenção, baixo custo de revisão, ausência da troca das muflas, você consegue se aproximar de locais mais rasos. E é isso. Um dos destaques desse projeto, de fato, é esse enorme Solário que abriga os dois motores de popa. Vamos começar a falar do barco. Essa unidade exposta, a gente colocou o stowbag manual, que é esse toldo nessa sombra, e ele consegue abrigar confortavelmente todo mundo que está aqui nessa área do Solário de popa da embarcação. Na lateral, uma churrasqueira com uma bancada muito bonita, por sinal. Eu achei essa solução aqui fantástica. Tem um ombrelonezinho, um guarda-sol ali para proteger a gente. A gente vai fazendo um churrasco. Aqui a área de corte. Embaixo, essa bandeja complementar para auxiliar a gente. Aqui, praça de popa. Mas antes de falar da praça de popa, eu vou mostrar para vocês. Na lateral nós temos uma lixeira. Aqui o quadro geral. Os interruptores, né, os disjuntores. Aqui uma grande champanheira. O que seria isso aqui? Quando a gente está aqui no bar tomando champanhe, para não deixar a garrafa esquentar do lado de fora, a gente coloca ela aqui. Só que ela, no meio do gelo, ela poderia virar para um lado para o outro, derramar o líquido. A gente, pensando nisso, criou esse ambiente da geleira e aqui colocou um arco de inox, que é o que permite que você coloque a garrafa em pé. Enquanto você estiver a bordo da embarcação, não tem risco dela virar. Essa mesa ela pode ser inteiriça, como a gente está vendo aqui, com acabamento em verniz fosco, que por sinal é muito bonito, muito elegante, ou ela pode ser bipartida. Essa versão está com o pé fixo, mas a gente pode colocar ela também com duas bases removíveis, para caso você queira retirar e guardar as mesas embaixo
do paiol que nós temos embaixo do banco, você ter mais área de circulação, uma área livre, enquanto você não estiver fazendo refeição. Então aqui a gente tem essa ampla praça de popa, aqui a gente tem mais uma mesa, e um detalhe que é minimamente curioso, é um barco na faixa de 40 pés, mas que permite refeições simultâneas para até 10 pessoas com conforto, sendo 4 aqui no cockpit e mais 6 pessoas aqui nessa área da praça de popa. Dificilmente um barco desse tamanho consegue proporcionar isso para vocês. Aqui nós temos na lateral uma duchinha. A gente manteve o acesso pela lateral, mas obviamente é muito mais seguro e mais confortável fazer isso por dentro do cockpit, através daquela escada que fica na lateral. Nessa lateral do barco, que seria literalmente um canto morto, um canto inaproveitável, nós conseguimos trazer 2 armários grandes com profundidade muito boa, que a gente pode utilizar para colocar os talheres, pratos, pano de prato, panela e tudo mais que a gente queira trazer para a embarcação. E aqui 2 cristaleiras, lembrando que são 4 compartimentos, então a gente pode realocar as cristaleiras para cá, os armários para lá, mesclar, fazer da maneira que vocês quiserem. Essas cristaleiras, elas possuem copos com dimensões diferentes para bebidas diferentes, né? Para drink, para vinho, champanhe, whisky e tudo mais. Aqui esse enorme sofá em L. Esse barco ele é homologado para 15 mais 1, ou seja, 15 pessoas mais um marinheiro com bastante conforto, num duplo cockpit, que inclusive, aproveitando que eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês o que é mais interessante aqui. Esse barco é um barco hardtop, ou seja, um barco HT com a abertura do teto panorâmico. Já falando de teto, mas sem perder o fio da meada do que eu vou mostrar para vocês, nós temos hoje o maior teto rígido do mercado. Não existe barco de 40 pés que tenha o teto rígido tão grande quanto esse. O que isso garante? Mais sombra, mais proteção, você fica mais abrigado quando está voltado mais para a popa do barco. E além de ter o maior teto rígido da categoria, nós temos o maior teto panorâmico, ou seja, a maior abertura de teto do mercado. Eu vou girar para mostrar aqui porque realmente é muito grande. Ó. Teto elétrico. Normalmente os barcos dessa faixa de tamanho, eles costumam parar atrás do posto de comando, então você fica limitado a ter somente essa área aqui que vocês estão vendo de teto. Aqui é o contrário, aqui o teto ele se expande e vai até essa área aqui. Mas voltando para o ponto principal, eu quero mostrar de fato é isso aqui. Um duplo cockpit onde você consegue ambientações diferentes e você consegue climatizar a parte interna do cockpit. Fecha o teto através do acionamento elétrico no painel. Aqui a gente tem a opção de colocar um fechamento que pode ser elétrico ou manual. Se ele for elétrico, funciona exatamente como os carros. Você aperta um botão direto no posto de comando e aqui ele recolhe para dentro dessa estrutura de fibra. Ou pode ser manual também, que é super funcional, super prático, onde são 3 folhas que você só rebate elas para a lateral e aí você consegue fechar ou abrir e climatizar o cockpit. Lembrando que nós temos 2 opções. Essa unidade não está com ar-condicionado aqui em cima, mas ela pode ter o fechamento com um ar-condicionado somente para o cockpit e outro somente para a cabine, sendo 2 máquinas de 16.000 BTUs. Bastante conforto, risco até de pegar uma gripe, porque realmente funciona bem, principalmente com um cockpit desse que é grande, tem que ser uma máquina como essa de 16.000 BTUs. Então você pode fechar aqui, e mesmo que você tenha fechado o cockpit para climatizar essa área, o que é legal nesse projeto? Você não perde contato visual com quem está no barco, porque ele é translúcido. Ou seja, pode ter gente lá na churrasqueira, na plataforma de popa, pode ter gente aqui na praça de popa e vai ter gente aqui no cockpit, e mesmo assim você não perde contato visual com quem está nas demais partes da embarcação. Eu vou mostrar isso também voltando aqui. Ó. Essa é a visão que quem está na popa vai ter com quem está lá no cockpit ou aqui mesmo na praça de popa. Aqui nesse móvel funciona muito bem como um suporte. Nós temos uma bancada em mármore, lembrando que toda a parte de personalização é amplamente ajustável. A gente vai fazer o barco de acordo com a preferência do cliente. Então você pode escolher o tom de mármore, você pode escolher o tom do piso EVA ou substituir pela teca natural, aquela madeira.
Aqui você consegue também trocar o estilo de costura, se é liso, se é com costura, se é um tom mais claro, um tom mais escuro, fazer a combinação exatamente do jeito que vocês preferirem. Então aqui a gente tem a bancada de mármore com a torneira, que por sinal tem um design bem elegante, bem interessante. Aqui embaixo um armário com a profundidade bem legal também, mas aqui nesse ponto a gente pode estar substituindo esse armário por um frigobar de gaveta, que inclusive é um acessório bem interessante para você ter no barco. Um frigobar de gaveta, que você pode colocar as carnes, colocar as coisas que você não quer misturar com a geleira. Por falar em geleira, essa é de fato uma geleira de respeito. Eu vou colocar o braço aqui dentro, ó. Profundidade muito boa, com revestimento isolador térmico. E agora a gente vai pro acesso à proa. Mas antes de passar para a proa, eu vou mostrar por esse ângulo o cockpit. Eu vou subir aqui para mostrar por esse ângulo o layout do cockpit. E antes de ir à proa, mostrar para vocês que aqui a gente tem um bar seco, né, um espaço para as garrafas, aqui o espaço para o baldezinho de champanhe, tudo é área útil, né, o que seria só um degrau, agora vira um espaço para as garrafas e um espaço para a garrafa de champanhe. O acesso à proa ele é muito confortável, muito seguro e bem tranquilo de você fazer. Chegando à proa do barco, nós temos um enorme solário duplo, com encosto duplo, na verdade, um duplo rebatível. E essa é a visão que você tem quando você está aqui na proa da embarcação. Aqui nós temos o acionamento do guincho, que é feito direto aqui na proa ou também pelo posto de comando. Na lateral uma ducha, que serve tanto para auxiliar a limpeza da corrente da âncora, mas também para se banhar quando você estiver nessa área de proa. O degrau é muito bem dimensionado, tá vendo? Estou com o pé de um lado, pé para o outro aqui, e você pode ver que realmente ele é bem dimensionado, bem tranquilo, bem confortável para você poder descer. E antes de ir para a cabine, que é outro ponto que vai surpreender vocês positivamente em todos os aspectos, eu queria convidar vocês e pedir atenção para esse posto de comando. Não existe barco de 40 pés que tenha essa configuração, que tenha esse conforto quando o assunto é navegação. Eu vou sentar para mostrar para vocês. Posto de comando da 42 HT, também é o mesmo posto de comando da Cabriolé. A gente tem painel de botões, 2 porta-copos, sistema do som, Vessel View. Essa unidade equipara com 2 motores de popa, ou seja, nós teríamos os relógios analógicos duplicados por serem 2 motores, mas aqui a gente substituiu tirando os analógicos, colocando o Vessel View, que é essa tela, e aqui do lado o GPS Raymarine 7 polegadas, já com carta náutica colorida e sonda. No lado, a tomada USB, aqui o comando dos flaps e aqui o comando DTS do motor. Não menos importante, antes de falar de navegação, aqui a gente consegue ajustar a posição do volante. Os assentos são duplos, você consegue ajustar de maneira individual. Vamos lá, para navegar. Essa é a visão que você vai ter. Esse barco ele não levanta proa, diferente de muitos barcos no mercado, você consegue navegar sentado de maneira confortável, mas se quiser navegar em pé, essa é a visão que você vai ter. Além disso, pensando em todos os perfis de clientes, aqui a gente tem essa visão para navegar, mas também a gente consegue ver aqui embaixo do banco, desce essa plataforma aqui, embaixo tem 2 compartimentos para a gente guardar os pertences, celular, carteira, chave, relógio, um compartimento extra que a gente tem aqui. E agora olha o quanto que vai mudar. Então você consegue ajustar o volante dessa plataforma, dependendo da sua estatura, e você vai ter essa posição para navegação. Essa vai ser a visão que você vai ter quando estiver a bordo da 42 HT. Já falamos de painel, já falamos de posição de pilotagem, já mostrei esse ajuste extra que a gente coloca na plataforma para que todos os clientes, independente de estatura, possam ter conforto na navegação.
Aqui do lado, não menos importante também, uma geleira para o piloto. Lembrando que essa geleira é somente para água e refrigerante, hein? Do lado, mais um porta-objetos. E agora a gente vai para a cabine, que é um dos pontos que eu mais gosto de apresentar e de mostrar para os clientes, porque de fato isso surpreende em todos os aspectos. Vamos lá, vamos para a cabine da 42 HT. Eu não sei nem por onde eu começo, gente. É tanta coisa boa, tanto ponto forte para falar e para apresentar aqui. Deixa eu começar ligando primeiro a luz desse camarote de proa. Vamos lá, falando de camarote de proa. Cama para casal, muito bem dimensionado, com acolchoamento na lateral. Armários aéreos, são 4 armários. Armário em barco nunca vai ser demais. Nós temos aqui os armários com sistema de amortecedor. Na extremidade do quarto nós temos 2 tomadas 110, 2 tomadas USB e saída de ar-condicionado. A televisão 32 polegadas ela pode ser acoplada ali no fundo do quarto ou aqui na lateral. Fica a critério, escolha e gosto do cliente. Aqui a gente tem um sistema de iluminação indireto que é bem legal, é bem aconchegante. Você pode escolher um tom mais frio, um tom mais quente. Durante a personalização do barco, além de toda a parte de fórmica de cabine, portas laqueadas ou ripadas, você também escolhe a parte de estofamento, revestimento de fórmica, tudo mais, sistema de iluminação. Então o barco ele é amplamente personalizável de acordo com o gosto, preferência de vocês. Eu vou mudar agora aqui o sistema de iluminação para luz direta. Na lateral, vamos falar de cozinha. Essa área da cozinha é muito boa porque a gente conseguiu maximizar no projeto uma área onde você tem uma boa cozinha sem apertar a proa, sem apertar a sala, muito menos sem apertar o banheiro, que eu vou mostrar por último, porque tem muitos detalhes ali que fazem a diferença na hora de você escolher o seu barco. Cozinha, fogão por indução, a bancada, a cor da bancada o cliente também consegue escolher, fogão por indução de uma boca, 2 tomadas 110, área de iluminação natural. Grava isso que eu já vou falar. Quadro geral, fica bem escondidinho aqui. Micro-ondas. Embaixo, frigobar, Elber e do lado uma adega. Para quem gosta de vinho, ter isso aqui no barco faz toda a diferença, tá? 8 garrafas de vinho, você consegue escolher a temperatura, é bem bacana. Mas para quem não gosta tanto assim de vinho, saiba que a gente consegue substituir essa área da adega por 3 armários e aqui em cima a gente consegue colocar uma pia com torneira. Dependendo do perfil de uso, talvez faça mais sentido ter uma pia com torneira e armário, e dependendo do perfil, ter só uma adega. Aqui nós temos a área da dinéptica, complementando essa sala. Enorme sala que, por sinal, tem mais de 2 metros de pé direito. Aqui também com sistema de iluminação direto e indireto nesse rebaixamento. Ó. Três armários aéreos, totalizando 7 armários nessa parte da cabine, 2 saídas de ar-condicionado. Como eu falei anteriormente, esse barco ele tem a opção de ter um ar-condicionado somente para a cabine e um para o cockpit, ou 2 máquinas, onde se o gerador for de 9 kVA, o gerador grande, você consegue usar os 2 de maneira simultânea. Mais área de iluminação natural. E aqui uma mesa para refeições. Isso aqui é bem interessante. Ó. É uma mão francesa que tem embaixo da mesa, ou seja, não atrapalha a perna. Vou movimentar para vocês entenderem o que é isso aqui. E aí você usa a mesa para as refeições, com a vista privilegiada do mar, naquele dia lindo e ensolarado. E você tem uma área para refeição de um casal, e você consegue reverter isso aqui em mais um pernoite. Eu vou tirar aqui a mão francesa. Ó, fácil, prático. Já está guardada a mesa. Essas peças aqui você retira e encaixa nesse ressalto aqui. Então, confortavelmente, um adulto de 1,80 m dorme aqui. Inclusive eu já dormi como convidado a bordo de um barco de um cliente meu, exatamente nessa área aqui, tá bom? Controle do ar-condicionado. Vamos falar agora de quarto a meia nau. Eu vou me afastar para mostrar para vocês a dimensão do acesso que a gente tem ao entrar no quarto a meia nau desse barco. Por quê?
Muitos barcos nessa faixa de tamanho, normalmente você tem um acesso muito baixo, muito limitado. Em alguns casos você praticamente já entra deitado, pronto para dormir. Aqui é o contrário. Olha a amplitude que você tem aqui. Eu tenho 1,80 m, eu vou entrar em pé, ó, estou em pé, e aqui é o ponto onde eu precisaria me abaixar. Deem uma atenção para essa dimensão. Na lateral, uma cama de solteiro, uma enorme cama de solteiro. Na extremidade, a tomada USB e 2 tomadas 110, mais a área de iluminação natural. E aqui, pasmem, uma enorme cama de casal. Também com 2 tomadas USB, 2 tomadas 110 volts. E eu vou ter que ir lá para mostrar. Ó, mais área de iluminação natural. E aqui o teto, ele é realmente muito alto. Aqui, o que dá o pé direito aqui de fato, é a escada que a gente tem lá no cockpit. Então eu com 1,80 m consigo confortavelmente dormir aqui, acompanhado com bastante conforto. E obviamente, essa cabine amenal, ela também tem a saída de ar-condicionado ali. E agora, por último, e não menos importante, o banheiro. Mas antes de falar de banheiro, reforçando que esse barco ele é homologado para 15 passageiros mais o marinheiro, ou seja, totalizando 16 pessoas a bordo durante o dia e 6 adultos durante a noite, sendo 2 no camarote de proa, 1 solteiro nessa área reversível, mais 1 adulto aqui e 2 aqui. 3, 4, 5, 6. E vamos ao banheiro. O que vai impressionar no banheiro? Principalmente o hiperdimensionamento que a gente fez aqui. A gente conseguiu ter um barco com pé direito muito bom de cabine, a área do box, um box separado, com essa porta com a dobradiça para facilitar a transposição dentro do banheiro sem necessidade de abrir a porta. E você tem um chuveiro fixo no teto, na área do banho, aproximadamente 2 metros de pé direito, o vaso elétrico na lateral, aqui a cuba do banheiro com a torneira, embaixo dos espelhos são armários, também com amortecedor, em cima um porta-toalha, embaixo mais 2 armários, além da iluminação natural, a janela para ventilação. E esse banheiro realmente é impressionante como os clientes não acreditam que um barco desse tamanho, desse porte, consiga ter uma cabine tão bem dimensionada, tão bem aproveitada como é esse projeto da gente. E não menos importante, obviamente, se você ficou até o final do vídeo, o mais fácil você vai fazer agora, que é clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. Porque toda vez que eu soltar um vídeo novo, que eu trouxer um novo conteúdo, você vai ser notificado. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo. Se você tem interesse em garantir uma condição exclusiva para ter a tua lancha real Powerboat, entre em contato comigo agora. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp direto na descrição desse vídeo. Vamos lá e até o próximo vídeo.